Fala traders, aqui é o Thiago Santos e eu tô aqui para te mostrar como que eu fiz para pegar essa operação aqui, um risco retorno de 13 para 1. A verdade é que eu acabei não pegando ela toda, né? Eu não vou falar que eu alfacei, mas aqui tava meu take e um dos primeiros takes. Eu vou mostrar a possibilidade que eu via nessa operação, né? Mas eu saí aqui, na verdade, eu saí aqui, ó, com 1.600 pontos. 1.600 pontos, 1.300 pontos, aliás, 1.350 pontos, mas o take dela era para ser 1.600. Até acabei postando no meu canal, né? Aqui, ó, eu sempre estou postando, feito pelo celular mesmo, mas agora eu vou explicar o porquê. Algumas pessoas vieram me perguntar como que eu fiz essa análise, onde que eu tirei essa análise. Então eu vou mostrar três tipos de análise aqui, basicamente, que eu utilizo, que é o institucional, né? O Forex institucional, que marca as regiões de oferta e demanda, as regiões supply e demand, acumulação, distribuição, onde tem as order blocks, certo? Então eu vou mostrar algumas coisas que eu faço, não vou entrar muito em detalhe, né? Mas se você deseja participar, fazer parte da nossa mentoria, aqui abaixo no link, lá no acho que o último link, tem um link lá da mentoria, certo? Então só nos procurar ou entre no nosso grupo do Telegram e vem conversar com a gente aí, beleza? Então bora pro vídeo aí, bora lá. Então galera, essa operação aqui era uma operação de 13 risco de retorno de 13 para 1, stop barato de 125 pontos para um take de 1.600 pontos. Tiago, como que você conseguiu pegar isso aí? Isso aqui, eu vou até abrir aqui para vocês verem. Eu printei antes de fazer a entrada, mandei no grupo dos meus alunos, né? Printei antes da entrada, então deixa eu pegar aqui, deixa eu procurar aqui só um minutinho. Tá aqui, eu fiz o print, né? Antes da entrada, eu tinha me posicionado aqui no 1661. Deixa eu pegar aqui minha ferramentinha para ver se eu consigo dar um zoom para vocês verem. Eu tinha me posicionado aqui no 1661, 894. Repare que não tinha chegado ainda. E por que, Thiago, você fez essa entrada aí? Olha lá onde está meu take, né? A região de take estava um pouquinho acima, depois eu dei uma ajustada e trouxe para cá, ó. Foi onde finalizou. Por que eu trouxe para cá? Por conta dessa order block aqui, ó, essa marcação aqui, ó, azul, certo? Eu já tinha feito essa marcação. E só que eu estava esperando um pouquinho aqui. Só que eu resolvi por quê? Porque existia uma região de oferta, uma região de oferta lá no topo, ou seja, tinha duas regiões bem interessantes. Tinha essa região totalmente aqui, né, certo? Mas dentro dela, refinando, eu encontrei essa posição aqui, que eu poderia fazer isso aqui, ó, estender, lógico, né, pegar aqui, ó, estender mais à frente, e tinha essa outra região aqui, que era o início dessa outra maior. Então tinha duas regiões interessantes dentro de uma região maior, beleza? Então eu levei para o conservadorismo e resolvi trazer aqui, não, se vir aqui já são um take de 1.600 pontos, 13 para 1, certo? Então aqui já estava posicionando, logo em seguida eu tirei esse outro print já mostrando alguns volumes, que eu vou falar sobre isso aqui também. Eu utilizo o Forex institucional e fluxo e volume. E aqui foi durante a operação já rolando, né? A operação estava rolando e tinha me pegado aqui e tal. E nesse momento aqui eu já estava aí com em torno de 800 a 900 pontos, sendo que na madrugada entrou um fluxo comprador muito bom, bateu aqui nessa região de barra vermelha, que também vou falar, né, que além da gente falar sobre o fluxo e volume e oferta e demanda, o institucional, onde os players acampam seu time e esperam para poder fazer as suas melhores entradas, né, eu também utilizo um indicador que mostra onde, qual barra teve o maior fluxo de volume, onde que teve a maior pressão, e geralmente eles costumam defender.
Mas por que você não colocou o take aqui então? Porque eu acreditava que realmente poderia buscar aqui essa região que seria muito mais importante, essa e essa aqui, ó, certo? Porque seriam 3 regiões agora, né? Quando eu fiz essa marcação que seriam 3 regiões, certo? E eu falei, cara, vai buscar lá na minha segunda região, que seria aqui, né? Demorou um pouco, o mercado, vocês viram ali, né? O mercado lateralizou bastante aqui e o horário de notícia até voltou bastante, né? Mas ele foi lá diretamente no alvo, né? Que a gente já tinha pré-programado aí, beleza? Então vamos aqui, vou explicar para vocês o porquê dessa entrada aqui, né? E como que eu achei essa localização e qual foi a minha visão ali no momento, certo? Eu vou colocar aqui, eu gosto de utilizar alguns indicadores que me mostram regiões de oferta e demanda, order blocks e tudo mais, certo? Então eu vou estar utilizando aqui para vocês verem. Aqui no primeiro momento, certo? Vou colocar a minha carinha aqui, vou colocar aqui em cima mesmo, bem aqui mesmo, deixei onde estava. E se eu ponho H1, essa entrada eu filtrei do H1 para frente, que foi aqui, ó. Existe essa região aqui, ó, de interesse institucional. Eu não vou entrar em detalhes, certo? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso dentro do nosso canal. Que essa região é a de H1. Essa região de H1. Então eu fui filtrando. Na verdade, eu comecei essa filtragem aí no H4. Só que H4 aqui, ele não está mostrando muita coisa interessante. Aí eu fui para H1. E no H1 eu encontrei essa região de OB aqui, de order block. O que é order block? São blocos de ordens em aberto, certo? Sem entrar em muitos detalhes, quando o player que está com esse bloco de ordens em aberto, que joga o mercado para baixo, ele ficou com algumas ordens em aberto, então ele tem que ir lá, voltar lá para fechar essas ordens. Só que o que aconteceu? Jogou para baixo de novo. Esse bloco de ordens não foi totalmente fechado e eles queriam jogar lá novamente, então lá seria meu alvo. Por isso que eu comprei aqui, né? E meu alvo seria lá dentro desse bloco de ordens. Beleza? E tanto é que jogar de novo para baixo e jogar de novo e ainda o bloco de ordem está lá, ou seja, não fechou tudo. Mas o que eu encontrei? Vamos lá. Primeiramente, eu encontrei um bloco de ordens em aberto. Eu marquei aqui, certo? Um bloco de ordens em aberto. Beleza? E vou colocar aqui, eles são os order blocks, beleza? De H1. Aqui também eu percebi que existia muita liquidez. Por que existia uma liquidez aqui nessa região? Porque quando há fundos iguais, geralmente existe liquidez, ou seja, stop da galera. Tem uma galera que comprou aqui, ó, que comprou aqui e estava achando que o mercado todinho ia voltar. Só que tinha esse bloco de ordens. Quem não estuda institucional, ou seja, o que é o institucional? É saber onde os players, onde os grandes bancos, as grandes instituições têm as suas ordens, onde tem interesse de defender ou de colocar continuidade, seguir o seu CIA Flow, beleza? Que é sua tendência, seguir sua tendência. Só que o varejo não vê isso aqui, eles não estudam isso, então eles não sabem o que é isso. Beleza? Então aqui tem muito stop da galera, tá aqui, ó, stop da galera, tem stop aqui. Tem stop aqui. E é de interesse institucional e buscar liquidez, ou seja, se o mercado descobre que existe um preço aqui e aqui tem muita grana e eles estão aqui assim, é lógico que eles vão aqui capturar essa grana para depois eles fazer a alta, eles não vão subir daqui não. Eles querem lucrar, os bancos ganham quando lucram. E o que acontece aqui? Quando os stop da galera tá aqui, isso aqui chama dinheiro, liquidez. E quando tem essa liquidez, eles vão buscar. Então eu observei isso daí, beleza? Então eu marquei ali, aqui agora no momento não está tendo uma marcação, mas eu fiz uma marcação também de H1 aqui, ó. H1 aqui, ó. Beleza? Fiz uma marcação de H1, ou seja, eu marquei uma order block de H1 lá em cima e outro aqui. Aqui o indicador não está mostrando porque já foi mitigado, já foi, né, então ele sumiu, beleza, mas a gente sabe que aqui tem um bloco de ordens de H1. Aí eu levei por 30 minutos,
eu tô mostrando aqui, galera, para vocês algo que eu mostro em minha mentoria, só para tirar dúvida da galera aí, beleza? E dentro do H1 eu encontrei novas ordens em aberto de 30 minutos, beleza? E eu não vou ensinar o que eu estou fazendo aqui, galera. Só simplesmente estou mostrando que eu encontrei em 30 minutos. Tá bom? Beleza? Aqui também tem uma região de 30 minutos, que no H1 não tinha. E essa região aí foi a região interessante. Beleza? Aí eu fui direto para os 5 minutos, pulei o 15, fui direto para os 5 minutos. Para quê? Para refinar a minha entrada. Na verdade aqui ela já tinha sido refinada, mas eu queria refinar mais ainda a posição. E eu fui nos 5 minutos. Encontrei aqui, ó, esse candle de baixo aqui é o último, o mais baixo. E eu coloquei aqui, ó. Repare que a minha ordem está exatamente nessa região de order block de 5 minutos. Então eu vou deletar as outras só para vocês verem aqui como ficou. Ficou assim, mas mancha demais o gráfico. Isso aqui se chama institucional. Você não tem que ter sujeira no gráfico. Sujeira seria se eu estivesse colocando várias suporte e resistência. Beleza? Então, refinei aqui e aqui mesmo eu falei, cara, ali é o meu ponto de entrada. E coloquei minha ordem mais ou menos no 50% da order block de 5 minutos. E exatamente aqui ela me capturou. Andou bastante, né? A gente pode ver que chegou a dar aqui 500 pontos. Eu não tinha levado 0 a 0. Isso aqui foi 9 horas da noite, galera. Essa análise eu fui fazendo ela à noite. Era aqui por volta de 9 horas da noite, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A hora que tocou lá, ó, 9h15. Eu tava fazendo a análise, era mais ou menos umas 8h30 para frente. Aí eu já preparei para cá. Beleza? Então essa que foi uma das análises. E essa análise aqui, galera, eu não tinha colocado 500 pontos. Quem opera Shaw USD, 500 pontos, às vezes a gente não coloca no 0 a 0, dependendo muito. Por que eu não coloquei? Eu fiz uma análise aqui também. Depois vou falar um pouquinho mais sobre esses volumes aqui. Na hora que testou minha order block, repare que essa montanha de volume aqui do ADA, e olha o tamanhozinho dela na hora que testou, ou seja, não tem interesse ou diminuiu demais. E aí eu não coloquei porque aqui ainda teve um pouquinho. Eu falei, possivelmente vai fazer um reteste. Na hora que fizer um reteste aqui, eu pensei que esse reteste só viria até aqui, e ele foi lá justamente na minha entrada, né? Mas na hora que veio no reteste, repare que agora sim não tinha mais fluxo, força, agressão na venda. E aí foi só alegria. E aí eu fui só acompanhando, né? Por volta aqui mais ou menos de 00:30 eu entrei no gráfico e vi que estava lá em cima, e eu coloquei aqui no 0 a 0. Não coloquei na verdade no 0 a 0, porque o 0 a 0 seria aqui, né? Um pouquinho acima, colocado aqui no break-even. Eu simplesmente coloquei aqui, ó, já guardei aqui uns 300, 400 pontos, certo? Guardei uns 300 a 400 pontos, beleza? E por quê? Porque se no pior das hipóteses voltasse tudo, eu ficaria com pelo menos 400 pontos aqui, me tiraria com 400 pontos mais ou menos, beleza? Então foi o que eu fiz. E essa foi aqui uma das análises que eu tive, né, para segurar. Aí segurando 300 pontos ali. E por que se o take estava lá, eu resolvi sair aqui, galera? Eu saí aqui, ó, o take, bateu o take, foi buscar o alvo, mas eu saí aqui com 1.300 pontos, como eu disse no início do vídeo, 1.300 pontos, 1.350 na verdade. Por quê? Aqui tinha uma região de barra vermelha, eu vou mostrar para vocês, e aí testou e vou mostrar novamente, beleza? Então essa aqui foi uma das análises para mim fazer a entrada, só que também eu fiz análise com o mesmo gráfico, porém com os volumes de fractais que eu utilizo também, né, para acompanhar isso aqui. Teve um volumão muito grande aqui, ó, volumão, e na hora que veio buscar já estava tendo um volume menor, certo?
Isso mostrou falta de interesse. Só que o melhor de tudo foi a hora que foi fazer o reteste. Lembra que o ADA estava sem fluxo agressivo de venda? Na hora que foi um voluminho menor com estourinho de fractal. Isso aqui eu gosto muito. Já falei algumas vezes sobre isso. Né? Então esse aqui foi o tchan do negócio, porque eu resolvi continuar na ordem. E por que eu saí lá? Eu saí porque aqui ó, tem esse volumão aqui atrás de compra e teve um voluminho com estouro de fractal bem interessante aqui, ó, muito além do que já estava acontecendo. Então, e era uma região de barra vermelha e resolvi sair. Agora, por que eu também tenho essa região de barra vermelha? Vou mostrar para você aqui. Essa região de barra vermelha, na verdade, ela era uma barra laranja aqui, né? Deixa eu conferir a configuração aqui para ver. Eu marquei essa região de barra vermelha, galera, na verdade, acompanhando pelo MetaTrader. Lá no MetaTrader isso aqui ficou vermelho, mas é uma barra laranja, que é uma barra de muito volume também. E é justamente o início desse grande volume aqui. Então se torna uma região institucional para mim, certo? E aí estava dentro dessa barra vermelha. Tava dentro da barra vermelha. Então eu resolvi sair aí. Galera, me desculpe aqui, galera. Eu tô falando erradamente. Eu não saí aqui na barra vermelha, galera. É porque eu confundi aqui um negócio. Porque é o seguinte, olha isso aqui. Até eu tô me perdido. Foi aqui, galera. O take. Foi lá no alvo, galera. E eu peguei realmente 1.600. Agora que falei, cara, parece que tem alguma coisa errada na minha leitura aqui. Tá faltando um topo. E aí foi justamente, olha lá, ó, o alvo era aqui, ó. E foi bater lá no meu alvo, que foi aquele primeiro, certo? Que era o primeiro lá que eu coloquei. Vamos lá na coisa, mostrar pra vocês aqui, ó. O primeiro alvo, lá, ó. Eu saí aqui, beleza. Eu saí aqui, não foi nesse primeiro teste, não. Foi aqui. Lá naquele lugar lá, eu tava falando errado. E eu saí aqui, mas ele foi lá no alvo exato. É porque aqui lá na outra tela não tá com a order block marcada, tá? E eu saí, foi aqui, ó. Beleza? Mas eu peguei os 1.600 pontos que eu falei, ué, mas eu falei 1.600 e tô mostrando 1.300. Eu peguei 1.600 pontos, mas peguei 1.300 pontos, mas ele chegou a dar os 1.600, justamente onde eu refinei o order block de 5 minutos, exatamente do mesmo jeito que eu comprei aqui, era a mesma leitura de saída e também de venda, certo? E repare que depois foi testar lá em cima a região de order block. Eu não refinei aqui a de 5 minutos, mas tem uma order block de 5 minutos bem aqui, ó. E repare que lá onde que o mercado vai, exatamente, que seria a segunda região, lembra disso no vídeo? Então eu saí na primeira região aqui, beleza, mas vamos lá. Depois de confundir bastante vocês aí, porque aqui eu marquei errado, tinha deixado errado aqui. Eu tinha uma barra vermelha aqui lá no MetaTrader e tal, mas aqui é barra laranja, tranquilo, não tem importância. E eu acreditei de vir aqui, ó, nessa região aqui, ó, do range. Essa região do range aqui, ela é muito, muito interessante para mim. E pra gente que opera institucional, galera, eu saí aqui, ó, nesse range que justamente era o alvo, né? Um dos alvos que a gente predeterminou aqui, ó. Olha lá, ó. É porque na outra tela não estava organizado. Beleza. Então eu saí lá. E por que a gente opera institucional? Para a gente pegar essas operações aqui. Se eu limpar aqui agora o meu gráfico, repare que como que eu ia saber que ia dar esse fundo aqui? Inclusive teve um aluno que falou, Thiago, como você tinha certeza? Então, eu não tenho 100% certeza, a gente não tem 100% certeza, mas a gente trabalha com jogo de probabilidade, né? Então, falta de volume, certo? Mostrou que não tinha interesse em continuar na queda e quando chegou lá em cima, chegou já estourando fractal. Bora lá para outra tela. Chegou estourando fractal. Então eu resolvi sair daí porque estava estourando fractal, muito volume, ou seja, quando tem muito volume, tende-se a reverter. Foi o que aconteceu aqui, ó. Quando caiu aqui com muito volume, ele só veio testar, buscar as regiões que tinha interesse ainda, mas praticamente não caiu e depois foi subir. Então,
É isso, esse foi um racional aí da minha entrada. Depois foi testar lá mais tarde a região que a gente estava com muita vontade de pegar, né? Depois foi testar lá, ó. E olha a porrada que o mercado deu. Para que deu essa porrada aí? Ele veio aqui, ó, galera, para pegar os stop da galera. Para pegar os stop da galera. Repare que só pegou os stop da galera porque tem pessoas compradas aí muito tempo e não fizeram as suas liquidez, não fizeram as suas ordens, não saíram compradores com lucro. E aí o que aconteceu? Olha a porrada. Só veio aqui região institucional também, veio testar a região institucional. Aqui no H4 a gente não vai acabar encontrando em relação ao indicador, certo? Mas a gente sabe que tem região institucional de H1 aqui que já foi mitigada. Tem essa região aqui, ó. Olha lá, ó. Tem essa região aqui, ela já foi testada. E aí o mercado subiu novamente. Repare que subiu, só tirou a galera, beleza. E aí agora desceu de novo, tá dentro dessa mesma região. Vamos aguardar para as próximas semanas aí. Galera, então esse aí foi nosso vídeo mostrando como que a gente pegou uma operação com risco e retorno de 13, certo? 13 para 1. Isso quer dizer que se eu entrar aqui com 1 centavo de dólar, eu peguei 1.600 pontos, dá 16 dólares. Se eu entrar aqui com 10 centavos e peguei 1.600 pontos, eu peguei 160 dólares. Se eu entrar aqui com 1 dólar, quer dizer que eu vou pegar 1.600 dólares. Então é algo incrível isso aqui. Trabalhar o institucional é saber pegar grandes movimentos. Nada contra quem pega scalper, né? Acho bem interessante, mas não é o meu estilo. Mas a gente acaba fazendo também, certo? Acaba fazendo, em alguns momentos a gente entra e sai, pega um pouquinho, mas trabalhar institucional. Como eu disse no início do vídeo, se você tem interesse em aprender mais, entra no nosso grupo do Telegram, me chama lá, ou até mesmo você pode entrar aí no link, a mentoria 997, beleza? Tem um link aí de 597, só que essa mentoria ela está desativada no momento, certo? Então, do 997 tem um link e tem um WhatsApp para você mandar o comprovante, a gente já vai colocar você dentro do nosso grupo, você vai ser abraçado e você vai ter um melhor conteúdo, porque a nossa mentoria hoje, ela tem mais de 100 aulas gravadas, fora as aulas semanalmente que a gente tem ao vivo, e é um programa de 1 ano, ou seja, você vai estar comigo por 1 ano, tendo acesso a todas as aulas, a nossa sala de operações por 1 ano, e você também vai ter um acompanhamento especial comigo, beleza? Vai aprender tudo. Temos alunos aí com 3 meses de resultado, 3 meses, escuta isso, 3 meses que está com a gente e fazendo aí 100 dólares, 60 dólares, 200 dólares por dia. Pessoas que quando iniciou não fazia 5 dólares, não tinha nem noção direito o que era trabalhar institucional com fluxo e volume, beleza? E pegaram o macete muito rápido, pegaram tudo que tem que pegar. É lógico que isso aí vai evoluindo e tem pessoas que já estão saindo até dos seus serviços para viver de mercado, viver de Forex, viver de verdade operando a favor dos grandes players, beleza? Tamo junto, valeu!